Graça e paz, minha irmã Val Brasil chegou. Graça e paz, abençoados, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem aqui pelo nosso canal, tá bom? Vamos crescer, Gustavo Miranda, Ivan Alves Filho, vamos que vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso bondoso e grandioso Deus. Simone Ferreira Fernanda, obrigado vocês aí que têm sido fiéis aí, estão conectados sempre conosco, tá bom? Vamos lá, queridos, esse é o tema. A vontade carnal do Deus da religião. A vontade carnal do Deus da religião. Quando nós falamos da vontade de Deus, nós temos um conceito acerca da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? A palavra vai nos orientar, vai iluminar, vai esclarecer sobre a vontade de Deus para a vida do seu filho. A nossa própria consciência, ela ministra em favor da vontade de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, ele ministra na nossa mente aquilo que é a vontade de Deus. Mas para o religioso ou para a religiosidade, a vontade de Deus, ela é uma vontade carnal. Por que uma vontade carnal, irmão Elcio? Porque ela está baseada em obras. Ela está baseada em sacrifícios. Nós estamos chegando aqui às vésperas, praticamente, desta festa, que é uma festa pagã, secular, né? Nós curtimos o feriado, nós aproveitamos para estar entre famílias, entre amigos, fazer um passeio, etc. Nada mais justo, não tem nada de errado nisso, mas a gente não comemora o nascimento do menino Jesus, como os religiosos. Mas o que acontece? A religião, eles aproveitam essas festas, esses períodos, para dizer, será que você está fazendo a vontade de Deus? Para perguntar, para questionar, né? E eles colocam ali a igreja, né? Os filhos de Deus em apuros, né? Eles ameaçam, eles questionam. Olha, mais um ano que está se findando, e outro ano está chegando, e como é que está você? Você está fazendo a vontade de Deus? E qual é a vontade de Deus nas mentes atrofiadas pela religião? Vocês que sabem aí, vocês que já viveram isso, podem comentar à vontade. A vontade de Deus para essas pessoas é você estar continuamente no altar, você está pagando o preço, fazendo os seus propósitos, os seus votos com Deus, né? Estando em dias com seus dízimos. Será que você está fazendo a vontade de Deus? Será que você está se consagrando, buscando a presença de Deus, né, no altar? Você está jejuando? Vamos passar agora, né, pelo período da virada do ano, vamos romper na casa de Deus, não é isso, abençoados? Por quê? Porque essa é a vontade de um Deus carnal na mente do religioso. Sabe? Vamos fazer lá um sacrifício esse final de ano. Você que quer fazer um desafio com Deus para que o próximo ano seja um ano melhor na sua vida. Nós passamos um período muito difícil, estamos passando um momento muito difícil, crise na saúde, crise na economia, crise nisso, crise naquilo. Então, vamos fazer um desafio com Deus agora. Estamos chegando na reta final, terminando mais um ciclo nas nossas vidas, vai começar um novo ciclo. Então, vamos fazer um propósito com Deus, seja ele um propósito de consagração de jejum, um propósito financeiro. Quem sabe aí, você que me ouve, isso os legalistas, tá? Você pode aí estar sacrificando o seu 13º salário, não é isso que eles falam? Você pode estar queimando na fogueira bamba
as suas economias. Olha, lembrando, eu já vivi isso, né, abençoado? Lembrando que dia 25 é aniversário de Jesus. Quando você vai... Vocês gostam, né? Quando você vai num aniversário, você não leva presente. Aí, dia 26 agora é aniversário da minha filha. Não é nem dia 25, é dia 26. É dia 28, perdão, dia 28, já esqueci. Dia 28 é aniversário da minha filha. Ela já falou: poxa vida, não vai ter muita gente no meu aniversário, então é sinal que não vai ter muito presente. Viu aí? Porque todo aniversariante espera presente. Então, pastor, eu fui de lugar que eles diziam o seguinte: e detalhe, ditos em graça, tá bom? Né? Ditos em graça. Olha, dia 25 é aniversário de Jesus. Então, quando você vai a um aniversário, você leva presente. Então, traga um presente para Jesus, né? E aí, você pode levar um panetone? Você pode levar... Você pode levar o quê? Deixa eu ver Você pode levar uma cesta de bombons de chocolate? Não. Aniversário de Jesus é, uma oferta alçada. Eles nem sabem o que é isso, eles falam, né? Acha bonito. Uma oferta alçada ao aniversário de Jesus. É um envelope especial. É isso que eles fazem, abençoado. Por quê? A vontade carnal de um Deus, era para colocar com D minúsculo aqui, mas está na capa e no título, de um Deus da religião. Porque eles atribuem esse Deus que eles dizem que crê a um Deus materialista, um Deus que você tem que barganhar, um Deus que você tem que dar alguma coisa, um Deus que você tem que negociar com ele para ver se ele dá quem sabe um tempo novo na sua vida, quem sabe ano que vem uma casa própria, um carro, sei lá o quê. Então você tem que negociar com Deus, né? Então eles cobram isso. Jesus é o caminho, como eles dizem, né? Mas a instituição religiosa é o pedágio. E que pedágio, viu, abençoado? É caro demais. Tá bom? Então essa é a vontade carnal do Deus da religião. Eles pensam que vontade de Deus é isso. Então vamos lá alguns textos. Eu não quero demorar muito hoje. Olha lá. Hebreus capítulo 10, 36 e 37. E aí eles vão pegar alguns versículos soltos para dar ênfase à vontade de Deus. Porque necessitar de paciência para que, depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, não tardará. Dentro desse contexto, Paulo estava preparando a igreja para a vinda do Senhor, para o juízo de Deus que iria acontecer. Estava próximo ali. Jesus de Nazaré disse: não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, e vocês vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória, trazendo juízo sobre o seu povo. Então todos estavam vivendo dentro daquela expectativa. E Paulo falou: porque necessitar de paciência, para depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Que promessa? A promessa da sua vinda, promessa da queda do templo, promessa do cumprimento de todas as coisas, dos fechamentos das profecias e, de fato, todas as coisas congregar definitivamente em Cristo. E, de fato, o estabelecimento, né, da graça plena fosse aplicado. E eles estavam esperando isso. Promessa da ressurreição, promessa da glorificação dos corpos, promessa da manifestação dos filhos de Deus, promessa do reino inabalável de justiça, aos quais eles já estavam inseridos, mas estavam esperando o Filho entregar o reino ao Pai, para que Deus fosse tudo em todos. Então isso era o que iria acontecer. E Paulo disse: por que necessitar de paciência? Para depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Por quê? Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá e não tardará. Não ia tardar a vinda do Senhor. O sistema religioso, com a mente carnal, eles estão futurizando a vinda do Senhor. E isso já tem mais de 20 séculos, mais de 2000 anos, e eles continuam aí jogando lá para um futuro incerto a vinda do Senhor. Quando Paulo disse: porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá e não tardará. Então, a vontade de Deus dentro desse contexto estava em eles estarem praticando e esperando aquilo que era promessa, que iria acontecer dentro daquela geração. Mas o sistema religioso, a sua mente carnal e o seu Deus materialista, carnal, eles usam esse versículo aqui para dizer o seguinte: eu vou falar porque eu sei disso e vocês sabem muito bem.
Então é mais ou menos assim. Porque necessitar de paciência para depois de vocês terem feito a vontade de Deus, vocês venham alcançar a promessa. Então você, minha irmã Val, você, minha irmã Sônia, meu irmão Gustavo, né? Vocês, meus irmãos aí, minhas irmãs Fernanda, Simone, Deus tem me mostrado, vocês têm esperado a promessa de Deus, tem ou não tem? Aí daqui a pouco quem tem promessa de Deus aí levanta a mão. Eles levantam a mão. Vocês estão esperando a promessa de Deus. Talvez a promessa de Deus seja para Deus curar aquele seu marido das drogas. Talvez a promessa de Deus, Ivan, seja Deus, né, te abençoar financeiramente. Talvez a promessa de Deus seja um carro novo, um carro do ano. Talvez a promessa de Deus seja tua casa própria, porque você estará por cima, nunca por baixo, porque você será cabeça, aleluia, e nunca será cauda. Então receba a promessa de Deus na sua vida. Mas para receber a promessa de Deus na sua vida, você precisa fazer a vontade de Deus. Taramachura e me canta. Essa é a visão carnal de um Deus da religião. Para você receber a promessa de Deus na sua vida, terra, você precisa pagar o preço no altar. Quantos de vocês já abandonaram a casa do Senhor? Me diga aí. Viu aí, abençoado? Quantos de vocês não têm praticado mais o jejum de Daniel? Hã? Queridos, eu acredito no poder do jejum de Daniel, abençoado. Eu, irmão Elcio. Não estou fazendo piada, não. Eu acredito no poder do jejum de Daniel. O jejum que Daniel fez foi um jejum poderoso dentro do seu contexto. Eu acredito. Eu acredito no jejum do religioso, de um Deus carnal. Eu acredito, só tem um detalhe. Faça o jejum e faça também os leões fecharem a boca, porque aí eu vou fazer também. Se você fizer o jejum, ou você legalista, fizer o jejum de Daniel, e eu te jogar dentro de uma jaula cheia de leões famintos, e o leão não te dá um tapa e... aí eu digo que você está agradando a Deus com o teu jejum. Não é isso? Você quer fazer o jejum de Daniel? Faça. Ela passa pela prova que Daniel passou. Né? Que é fácil ficar usando passagens bíblicas, pegando exemplo para ficar tentando aplicar na prática. Quer entrar na fornalha igual o Sadraque, Mesaque e Abednego? Entra na fornalha. Agora eu quero ver você sair, sabe, sem nenhuma poeira de cinza. E aí? Entenderam, abençoado? Então, eles pegam esses versículos soltos e saem criando doutrina sem fundamento. Eles não entendem hoje, dentro do nosso contexto, o que é a vontade de Deus para nós. Deus tem a sua vontade? Sim. Deus quer que nós façamos a sua vontade dentro de um contexto racional, dentro de um entendimento, dentro de uma sabedoria que Deus já nos outorgou? Sim. Mas a vontade que Deus tem para nós não é uma vontade legalista, religiosa, onde você tem que subir monte, pagar preço, dar seu tudo, sacrificar seu dinheiro, sabe? Sacrificar tua casa, sacrificar teu carro, fazer voto, campanha, e jejum, e consagração. Não é isso que Deus quer. Essa não é a vontade de Deus para tua vida. Mas quando eles pegam os versículos soltos, eles criam aí, olha, quer alcançar a promessa? Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. Aí eles dizem que o que há de vir virá é a promessa que Deus tem na tua vida. Não é, aqui era a volta do Senhor, abençoado. Era o retorno de Cristo nas nuvens. Tem nada a ver com... Não, irmão, porque se você fizer a vontade de Deus, né, você precisa de paciência. E aí depois de você fazer a vontade de Deus, você vai alcançar a promessa. Então a promessa do teu casamento, a promessa da tua prosperidade financeira, da tua independência financeira, a promessa, sabe, daquela faculdade, daquele sonho, aleluia, aquele sonho que Deus ministrou no teu coração, que tu ias ser um profeta, que tu irias ser um missionário, terra lamanuia, tá de pé, abençoado. É só fazer a vontade de Deus. Sim, pastor, eu vou fazer. E qual é a vontade de Deus? Consagração forte, jejum, paga preço, dízimo. Entenderam, abençoado? Vamos lá. Romanos capítulo 12, versículo 2. Então vamos entendendo as vontades de Deus.
independente dos seus contextos, mas de uma forma que indiretamente, né, faz parte das nossas vidas. Romanos 12, 2 diz assim: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ponto. Você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Não viva em comum acordo com as coisas que você sabe no teu subconsciente, no teu consciente, que não agrada a Deus. E Paulo disse assim, olha, e não sedes conformados com este mundo, que nós não venhamos nos conformar com a injustiça, que nós não venhamos nos conformar com a mentira, com o engano, que nós não venhamos nos conformar com os padrões, né? Seja desse mundo legalista religioso, ou seja dessas práticas carnais que nós sabemos que não agrada o Senhor. Então, quando nós não nos conformamos com isso, não tomamos a forma, né, desse mundo, nesse sentido de contexto de obras que não agrada a Deus, aí nós passamos a experimentar a vontade de Deus, que é uma vontade boa, perfeita e agradável. Quando ele disse pelo profeta Jeremias: bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim e um futuro que vocês desejam. Então a vontade de Deus é uma vontade boa, é uma vontade perfeita e é uma vontade agradável para os seus filhos. Mas não é uma vontade de um Deus carnal legalista que você precisa estar todos os dias você precisa estar buscando a presença de Deus. E aonde? No templo. Aonde? No monte. Aonde? Nas consagrações. E buscar presença aonde? Nos congressos de avivamento. Não tem nada a ver com vontade de Deus isso aí, abençoar. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. A vontade de Deus é que você seja transformado aqui, ó, que haja uma metanoia, que haja uma mudança de atitude na tua mente, que haja uma renovação no teu entendimento, que você venha de fato conhecer aquilo que agrada o Eterno e não viver, né, como um religioso fanático que não tem nada a ver com agradar a Deus. Essa não é a vontade de Deus. João capítulo 6, versículo 40. Disse Jesus: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta. Então qual era a vontade de Deus? Jesus disse: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Olha aí a vontade de Deus dentro do contexto que Jesus falava. Aquele que vê o Filho, que crê no Filho, ele tem vida eterna, né? Como nós temos batido aí que alguns abençoados estão dizendo que estão na vida eterna. Quem tinha um filho já tinha vida eterna, porque ele era a vida, né? A vida se manifestou aos homens. Eu sou o pão vivo, o pão da vida. Quem crê em mim tem a vida eterna. Então quem cria no Filho já tinha a vida eterna. Não tem nada a ver com hoje você ter a vida eterna porque passou do ano 70. Nada a ver. Isso não faz sentido. Você tem a vida eterna porque você sempre creu em Deus, porque você é um filho do Eterno. E ponto final. Tem nada a ver que a graça acabou, não acabou, acabou de novo, e BBB, bababá. Mas enfim, outro assunto, né? Então essa era a vontade de Deus. Que aquele que estava vendo o Filho, cria nele, tinha vida eterna e Deus o ressuscitaria, o seu ressuscitaria ali no último dia, tá bom? 1 Pedro 2,15, olhe lá. Porque assim é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Pedro vai dizer, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem... Então quando você faz o bem, você está fazendo a vontade de Deus. Mas para o religioso, não. A vontade de Deus é você sacrificar religiosamente. Fazendo bem, tapeis a boca, a ignorância dos homens insensatos, dos homens loucos. Quer fazer a vontade de Deus?
faça o bem. Quando você faz o bem, quando você socorre alguém, quando você ajuda alguém, quando você veste alguém, quando você alimenta alguém, quando você dá as mãos para levantar o caído, quando você se coloca no lugar do outro, quando você se compadece do outro, você está fazendo a vontade de Deus. Uma das, vontades de Deus. Tem a ver com religião? Não! Tem muita gente fazendo a vontade de Deus que nunca entrou dentro de um templo religioso. Diferente de muitos que estão de carteira assinada dentro desses templos, achando que estão fazendo a vontade de Deus, tá bom? Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca, a ignorância dos homens insensatos, homens loucos, não é isso? Vamos lá, 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim: porque esta é a vontade de Deus. O quê? Porque esta é a vontade de Deus. O jejum, a campanha de Manassés, a campanha e a vigília profética. Esta é a vontade de Deus, romper a virada do ano na casa de papai, na casa de Deus, na igreja evangélica. É essa a vontade de Deus? É isso? Não, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então a vontade de Deus é essa, a vossa santificação, que vos abstenhais daquilo que é prostituição, que é aquilo que não agrada a Deus, aquilo que você sabe que fere o caráter de Deus. Então essa é uma das vontades de Deus. Tem nada a ver com liturgia, cerimônia, oblações, tem nada a ver com prática de religião, tem nada a ver com ato profético, não tem nada a ver com propósito de monte, não tem nada a ver com nada religiosamente falando, tá bom? Sacrifícios, etc. 1 Tessalonicenses 5:18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Uma das vontades de Deus, mais uma. Em tudo você deve ser grato a Deus. Como assim, irmão? Em tudo dai graças. Em todas as circunstâncias, seja grato a Deus. Esta é a vontade de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 11 em diante. Paulo disse: não digo isso por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. De todas as maneiras e em todas as coisas, eu já estou instruído, tanto a ter fartura, como a padecer necessidade, tanto em ter abundância, como não ter absolutamente nada. E aí no versículo 13 ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, a vontade de Deus era que Paulo fosse grato, e Paulo tinha esse sentimento de gratidão. Em tudo, Deus, em tudo, Cristo, eu te dou graças. Essa é a vontade de Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. A vontade de Deus é que você seja grato a Ele em todas as circunstâncias. Tá boa a sua vida? Graças a Deus. Tá passando momentos difíceis? Louvado seja Deus. E aí, Jó, perdeu os filhos, perdeu a riqueza, perdeu a saúde, perdeu a casa, por último uma mulher vem, amaldiçoa esse teu Deus e morre? Louvado e adorado seja o Deus bendito eternamente. No sair do ventre da minha mãe, no voltarei para lá. Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Esta é a vontade de Deus, que em tudo você dê graças a Deus. Em tudo dá graças a Deus. Vontade de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Para quê, Paulo? Para que Deus te dê uma casa própria? É porque Deus está com vontade. Aleluia! Deus falou aqui agora na minha orelha, no meu orelhão. Deus falou agora. Deus só fala com quem tem intimidade.
Aleluia. Deus só fala com aqueles que entendem os mistérios. Deus falou aqui agora nos meus ouvidos. Soprou aqui agora, ó. Deus quer realizar o teu sonho. Neste ano de 2022, é isso mesmo. O camarada tá voando, não sabe nem o que é que eu tô falando, mas ele tá, amém, Jesus, isso é forte, glória a Deus. Ah, é? Fala, papai. Você não tá entendendo nada. É, porque o camarada tá falando coisa com coisa. Decanto nébias, né? Mas era isso que Paulo orava para que Deus fizesse a vontade dele na sua vida? Porque Deus tem uma vontade na sua vida e ele vai realizar. Mas tem que ter paciência e fazer o que ele quer, fazer a sua vontade. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir a Deus, Paulo dizia, que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Eu amo esse texto mesmo. Eu não me canso de em várias mensagens eu citar esse texto. Eu acho lindo demais. Queridos, isso é que Deus quer para as nossas vidas. Deus quer que nós sejamos cheios do conhecimento da sua vontade. Vontade esta que é boa e perfeita e agradável, que só vem mediante uma renovação no entendimento. Vontade esta que é boa, perfeita e agradável, que só vem mediante um conhecimento e uma sabedoria espiritual, que o homem natural não conhece, não sabe discernir porque parece loucura. E essa era a vontade de Deus e era isso que Paulo pedia a Deus, para que eles fossem cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Não é uma inteligência carnal, não é uma inteligência filosófica, não é uma inteligência, é uma sabedoria diabólica, humana, animal, não é nada disso, abençoado. É uma inteligência espiritual. A vontade de Deus é que você tenha uma inteligência, um entendimento espiritual. Não é uma inteligência de letra, de conhecimento, de ciência, mas aquilo que vem do alto. Tá bom, abençoados? Foi isso que Tiago disse, toda boa dádiva, todo dom perfeito, né, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de variação. O mesmo Tiago, ele também disse, aquele que não tem sabedoria, que não tem inteligência espiritual, entendimento espiritual, conhecimento da sua vontade, peça a Deus que a todos dá e não lança no rosto. É disso que o povo de Deus precisa. Para quê? Para não ficar aí se sacrificando pela religião, servindo a um Deus carnal, achando que o Deus criador dos céus e da terra está lá na igreja evangélica esperando você domingo de manhã, de tarde, de noite, para você levar 10% do seu salário, levar, sabe, uma cortina vermelha, né? É profética agora, época de Natal, levar uma cortina vermelha para dar um presente para a casa de Deus. É isso? É isso que esse Deus bendito quer. Não é essa a vontade dele. Levar um presente porque é aniversário dele. Para com isso, abençoados. Vamos crescer. Vocês aí, religiosos que entraram aí na live ou vão ver depois aí. Pare com isso. Que Deus é esse que você serve, que acha que tem que botar um óleo, azeite galo que comprou no supermercado na cabeça, que tem que levar uma rosa para casa, tem que levar uma toalha orada pelo pastor. Que Deus é esse que você serve, que só acredita que é uma bênção de Deus se o pastor colocar a mão na cabeça e expulsar um monte de demônio que não existe em você, invocar um monte de baboseira que não existe em você, roubando a tua inteligência espiritual e roubando, sabe, o teu conhecimento daquilo que é verdadeiro. É lamentável isso, mas infelizmente é o que acontece, abençoados. Sabe? Eles se intitulam profetas, conhecedores, enganam as pessoas, manobram, manipulam a palavra, mercadejam, comercializam o evangelho, e as pessoas acreditam nisso aí. Quantas pessoas agora, como eu fiz parte da religião, chega o final de ano, aí as irmãs já falaram que vão passear, vão viajar. Vocês vão debaixo da graça do Pai, debaixo da graça do Eterno.
Vai fazer isso na religião? Eu queria viajar com a minha família, os pastores proibiam. Queria comprar uma roupa nova, os pastores diziam que não, que tinha que sacrificar. Sabe? Não podia não. Queria, final do ano, passar com alguns amigos na praia, ver fogos, alguma coisa. Não, pode não, tem que passar na casa de Deus. Aí tava todo mundo assim, ó. Todo mundo bicudo, tudo com raiva do pastor. Eu ia passar, não sei aonde, né? Mas o pastor disse que tem que passar na casa de Deus. No dia que eu falei pro pastor, tudo bem, já que é pra passar na casa de Deus, eu só não vou passar na casa de Deus aqui, em Lauro de Freitas, vou passar no interior. Não, mas é pra passar aqui, na casa de Deus lá não vale não. Ué, na casa de Deus? Não é pra passar na igreja evangélica, não é casa de Deus? Então tá bom, não vou passar aqui, vou passar no interior. Não, lá não pode não, tem que passar aqui. A casa de Deus só serve se for a dele, sabia disso? Desculpe. Você aí que não entende essa mensagem graça ainda, chega pro seu pastor, você faz parte de um sistema legalista, e ele diz, olha, na virada do ano tem que passar na casa de Deus. Aí você chega para ele e diz assim, pastor, eu vou passar na casa de Deus, mas eu não vou passar aqui. Eu vou viajar e vou passar em outro lugar. Fala para ele para você ver. Não vou generalizar, não são todos, mas alguns. Não, veja bem, mas tem que passar aqui na casa que você se alimenta. Tem que passar aqui na casa onde nós somos pastores sobre a sua vida. É isso que eles dizem. Por quê? Porque eles querem ter multidão, abençoado. Eles querem ter sacrifício. Eles não querem perder isso. Eles não querem que vocês saiam e vão viajar e passem lá na casa de Deus, em outra igreja, porque lá vai ter muita gente, vai ter muito visitante, vai ter muita rentabilidade. Eles querem que você passe na dele, né? Debaixo da cobertura pastoral dele. Exatamente. Aí não vale passar em outro. Abençoado, você pode passar em qualquer lugar. Você é a casa de Deus. Amém? Precisamos dessa inteligência espiritual para sermos livres de todo esse sistema legalista. Colossenses 1:10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo no conhecimento de Deus, abençoado. É isso que Deus quer. Essa é a vontade de Deus para a tua vida, hoje, dentro do nosso contexto. Diga-se de passagem, desde a época de Paulo, essa era a vontade de Deus. Tem nada a ver com sacrifício, com paga-preço, né? Deus já disse por boca do profeta Samuel, obediência quero e não sacrifício. Deus quer temor da sua palavra, obediência e não sacrifício. Se há um sacrifício, como nós temos mensagem aqui no canal, sacrifício em graça, temos aqui a mensagem, sacrifício em graça existe, mas não é dentro desse sacrifício de pagar preço. É um sacrifício justamente de você abandonar essas coisas que tantos anos manipulou a tua mente e que você de fato venha se esforçar no bom sentido para fazer a vontade de Deus. Que para o religioso isso se torna um sacrifício impossível, porque eles não conseguem abrir mão daquilo que eles consideram a vontade de Deus. Olha aí as experiências aí, os irmãos contando. Eu tenho acompanhado os comentários, abençoado. É porque esses comentários aqui ao vivo não fica fixado, mas quando vocês comentam lá, depois da live, eu tenho acompanhado e eu louvo a Deus que eu vejo testemunho através dos comentários. Pessoas felizes relatando que foram libertos do sistema, hoje estão em paz, que viveram assim, viveram assado. E eu leio lá, eu gosto de ler, porque isso me alegra, isso me incentiva mais e mais, estar estudando, buscando mais informações e verdades de Deus para a gente estar crescendo junto. Muito obrigado aí pelo retorno de vocês. 1 Pedro, olha lá, 4:2, 1 Pedro 4:2. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens,
mas segundo a vontade de Deus. O tempo que nos resta na carne, esse tempo que nós estamos vivendo aqui, revestido de carne, precisamos viver segundo a vontade de Deus e não nas concupiscências e nas vontades dos homens. Vontade de homem, vontade da religião, não é vontade de Deus, não tem nada a ver com a vontade de Deus, abençoado. Tem mais? 1 João, capítulo 2, versículo 17, diz assim: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Queridos, o mundo passa aqui, não é acabar com o mundo não, tá bom? Alguém pode ler aqui, o desavisado aí, dizer, olha, o mundo passa é porque o mundo acaba. O mundo passa aqui, tá falando de ciclo, tá? Tá falando de período, de aion, por exemplo. O mundo dos judeus acabou. O fim do mundo, o fim do aion, o fim dos tempos. Por exemplo, nós estamos vivendo os últimos dias desse tempo de 2021. Esse mundo, né? Esse tempo, esse período, esse ciclo vai passar. Vai vir um novo ciclo, 2022. É disso que o apóstolo João estava falando. E o mundo, as coisas que acontecem, passa. E a sua concupiscência também, os desejos, né, as vontades dele. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem recebe? Olha lá, 1 João 5,14, diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, vírgula, isso aqui é bem interessante, segundo a sua vontade, a vontade dele, ele nos ouve. Isso é bem interessante porque existe um outro versículo, está lá no livro de João, livro histórico de João, me falhou agora a memória, o capítulo e o versículo, lembrei do irmão Lira, que diz que tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei. Aí os religiosos acreditam, Senhor, esse ano eu quero uma casa própria, em nome de Jesus de Nazaré, porque está escrito que tudo que eu pedir em teu nome, o Senhor vai me conceder, me conceber. Ué, mas essa é a vontade de Deus? Isso é segundo a sua vontade? Claro que não, abençoado. Pode ser vontade de Deus te conceder uma graça de ter uma casa própria, um carro, sei lá o quê? Claro que sim. Mas não é para usar a Bíblia, versículo solto, para ficar declarando isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah? Ele estava falando lá para os discípulos, para os judeus. Ele disse, eu vou para o Pai, o Espírito Santo vai estar com vocês, vocês farão obras maiores, e tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Tem nada a ver você usar aquele versículo solto para dizer, eita Jesus labachúria, em teu nome Jesus, é em teu nome, o sangue de Jesus de Nazaré tem poder, em teu nome eu quero isso, eu quero aquilo, as pessoas se frustram, porque não é assim que a banda toca, não é assim que as coisas acontecem, bom? Então, se eles pegarem lá aquele versículo e analisarem com esse aqui, já vai haver uma contradição, porque aqui existe uma vontade de Deus e não a vontade do homem. Lá no livro histórico de João diz, e tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei. Ah, então eu vou sair pedindo qualquer coisa. Eu vou sair pedindo qualquer coisa em nome de Jesus para ele me dar. Claro que não, abençoado, não é assim. Tá bom? Nós temos inteligência espiritual, que é uma vontade de Deus. E esta é a confiança que temos nele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Pronto. Então, se estiver alinhado com a vontade de Deus, ele ouve. Ele ouve, ele responde. Se estiver alinhado com a vontade dele. Não é a minha vontade. Ah, porque eu quero, porque eu determino. Pô, esses homens já gostam disso, né? Como eu falei, principalmente agora virada de ano. Culto profético. Eu determino. Eu decreto. Eu profetizo. Aí, é isso?
Não tem nada de eu, abençoado. Paulo disse, vivo não mais eu. Obrigado, minha irmã. João, capítulo 14, versículo 13 e 14, exatamente. Muito obrigado. Então, abençoados, não é assim. Eu decreto, eu determino, eu tomo posse, eu recebo. Nós falamos aqui, né? Eu recebo, eu tomo posse, eu seguro essa palavra, né? Com essas forças de expressões, né? Que parecem mais expressões legalistas, mas nós estamos falando dentro de uma consciência com inteligência espiritual. Eu recebo, eu tomo posse, sim. Eu confio, sim, que é segundo a vontade dele, não é a minha vontade, tá? É nesse sentido. E não no sentido de palavra solta, de força de expressão, né? O pessoal perguntou, Jesus vai voltar? Não, pessoal, Jesus não vai voltar. Jesus habita em nós. A volta de Cristo já aconteceu. A vinda do Filho do Homem foi lá em juízo para os judeus, que os religiosos jogam para o futuro, dizendo que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para onde? Se ele habita em nós, o Espírito habita em nós. Já voltou, Jesus já voltou. É porque o problema, né, é que as pessoas pegam os textos bíblicos e leem como se as coisas estivessem acontecendo aqui e agora. Recentemente teve um evento não, uma guerra na Síria, né? E aí eles pegaram Isaías capítulo 17, se eu não me engano. Olha aqui, porque estava escrito que Deus ia destruir a Síria, que BBB, bababá. Tem nada a ver, abençoado. Aquela guerra da Síria, aquela profecia que aconteceu, se eu não me engano, 50, 60 anos depois da profecia, tem nada a ver com o que acontece na Síria hoje. É claro que sempre vai acontecer eventos semelhantes, bíblicos, que as pessoas vão achar que é porque é agora. Por exemplo, aí nos Estados Unidos da América, acho que criaram uma tal de uma besta aí. Eu não sei, uma besta não tem nada a ver. Besta é quem pensa que é a besta. Botar lá um leão com asas, aí os religiosos estão dizendo que é a besta de Apocalipse. Ah, é a besta de Apocalipse. Mas tiraram os chifres, né? Tiraram os olhos. Então o povo fica aí. Vê aí a vacina, é a marca da besta injetável. Ô, cambada de besta, me perdoe. É a marca da besta em líquido. Primeiro era o código de barra. Aí o povo, principalmente o religioso, ficava contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ô, irmão, 6. Mais 6 e mais 6. 666. É a marca da besta, irmão. Aí dizia, quem já ouviu isso? Não é isso? Que o código de barra era a marca da besta. Tem mais coisa aí que é a marca da besta? A vacina é a marca da besta para muitos aí, em líquido, injetável. O chip que bota na mão, vai botar um chip na mão para você passar assim, né, e já sair os seus dados lá, é a marca da besta. Isso é tecnologia avançada, que infelizmente no Brasil não tem ainda. Acho que já saiu aí, mas não foi aprovado ainda não. Você, se o cartão de crédito também é a marca da besta. Seu CPF é a marca da besta, que quando baixa lá seu CPF, sabe de tudo. E aí? É a marca da besta? Como é aquele negócio que você faz da polícia para baixar lá o... Eu esqueci, não sei se é nada consta. Não é nada consta não. Nada consta é coisa de veículo. Então, também é a marca da besta. Eu esqueci agora da polícia que você faz para dar currículo, essas coisas. Tudo é marca da besta. É complicado, abençoados. É complicado. Vamos lá. E esta é a confiança, até perdi o raciocínio. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Tem mais? Sim. Efésios. Teve outra aí que estava dizendo que um pastor famoso aí, que prega assim, ó, aleluia, aleluia. Trovoada. Ele disse que Uber
O Uber, você não pode pegar Uber não, meu irmão. Você vigia vocês que pegam Uber aí, né? Uber é a marca da besta, porque Uber de trás para frente, né? Rebu, né? Rebu quer dizer que é rebuliço. Rebuliço é o capeta que faz o rebuliço na sua vida. Ah, ah. Uber é a marca da besta, porque quando você lê Uber é rebu, e rebu é rebuliço. Cuidado também aí com Pix, viu? Cuidado com Pix. Né? Porque o Pix... Ó, o irmão aí já disse que ele é Uber. Eu não pego Uber contigo não, viu, abençoado? Rebu, olha lá, é verdade, rebu. O contrário é rebu. Você deve ser um rebuliço que só não pega Uber contigo não. Tá repreendido em nome de Jesus de Nazaré. É o Pix. É o Pix também, estão dizendo que é a marca da besta, porque o Pix, ao contrário, é chip, né? Só que chip é com CH, né, abençoado? Mas enfim, eles disseram que disfarçaram aí. E Pix, ao contrário, é chip. E chip é o chip de Apocalipse, é a marca da besta. Gente, por favor. Essa não é a vontade de Deus para tua vida, não, religioso. A marca da besta de Apocalipse, o número 666. Ah, diga-se de passagem que não é. O original não é 66, não, tá bom, abençoado? Nos originais não se encontra essa tradução do 666, não. É 616, que somado lá dava o nome do... Era o nome numérico do imperador Nero, tá bom? É 616, era 616. Só que pra gente já veio tudo defasado, tudo errado, aí chegou 666. Mas não tem nada a ver, não. É 616, que era o nome numérico do imperador lá, o Nero, tá bom? E o povo que leu as cartas de João, para quem foi endereçado às 7 igrejas da Ásia Menor, eles entendiam ali que a marca da besta se referia ao imperador Nero. E a marca da besta em si era uma moeda romana, que tinha a esfinge do imperador Nero, né, na frente, e se eu não me engano atrás tinha uma judia, uma imagem de uma mulher judia lamentando, alguma coisa do tipo. Essa era a marca da besta da época. Sem aquela moeda, ninguém comprava, ninguém comercializava, ninguém vendia. Tem nada a ver com chip, com Uber, com CPF, não tem nada a ver com Pix, não tem nada a ver com... Não tem nada a ver com nada. Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Vontade de Deus, ou pela vontade de Deus ele era apóstolo. Efésios 5,17. Por isso não sejais insensatos, loucos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Deus quer que você conheça a sua vontade, que não tem nada a ver com a religiosidade, tem nada a ver com paga-preço. Atos dos Apóstolos 21,14. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo, faça-se a vontade do Senhor. Queria ali reter Paulo, instruir Paulo, mandar Paulo tomar uma outra atitude, enfim. Mas ninguém podia, né, convencê-lo. Então eles disseram, e como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo, faça-se a vontade do Senhor. Foi isso que Jesus disse lá no Getsêmani. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feito a minha, a vontade do homem de Nazaré, mas a tua vontade seja feita. Assim como ele ensinou na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, assim na terra como no céu, seja feito a tua vontade. É feito a vontade de Deus. Efésios 1, 4, 5.
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito, o propósito da sua vontade de Deus, não pelas obras de justiça, disse Paulo a Tito e a Timóteo, que houvéssemos feito, mas segundo o seu propósito, determinação e graça. Vontade de Deus. Efésios 1:11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Obrigado, abençoado, por tua generosidade aí. Eu esqueci o nome aqui, eu estava lendo aqui. Segundo o conselho da sua vontade. Vontade de Deus. Entenderam, abençoados? Então esta é a vontade de Deus. Que tenhamos esse conhecimento, essa consciência. Que não foi você que escolheu Deus. Houve uma pré-eleição, uma predestinação, uma escolha de Deus. Isso é vontade de Deus, abençoado. Tá bom? E aqui nós encerramos Filipenses capítulo 2, versículo 13. Diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Essa é a vontade de Deus. Então a vontade de Deus para as nossas vidas é essa. Obrigado, meus irmãos, obrigado, minhas irmãs, obrigado por tudo, obrigado por estarmos juntos, conectados, reunidos, mesmo virtualmente, mas isso aqui é uma reunião, né? Para que possamos estar crescendo a cada dia na vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e agradável, tá bom? Amanhã nós estaremos de volta, se assim o nosso Pai permitir, se for da vontade de Deus, disse Tiago, isso faremos se Ele quiser, se for da vontade de Deus, porque amanhã é um outro dia que Deus já providenciou, então se for da vontade de Deus, estaremos aqui amanhã nesse mesmo horário, tá bom? Graça e paz, beijo no coração e vamos que vamos!